Bom, aula 17, nesse vídeo eu vou fazer uma apresentação rápida de algumas notícias que têm surgido aí na mídia relacionado a esse assunto, né, sobre geração de energia. Eu vou compartilhar com vocês agora um material que acho que alguns de vocês já devem ter já um conhecimento. É, tem uma organização chamada AB Solar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, que mensalmente disponibiliza informações, né, no caso aqui, do crescimento da geração fotovoltaica, né? Só para fins de curiosidade, né? Então, até 2019, por exemplo, até 2019, o que pode ser observado aqui? Que mais ou menos a metade, pouco acima da metade das instalações fotovoltaicas no Brasil, foi por meio da geração centralizada, como vocês estão vendo aqui, 54%, e no caso aqui, 2.474 megawatts de potência instalada. Até mês de julho foi é, acumulativo, né? Aumentou para 2.932, só que em 2020, né, a geração distribuída passou na frente, tá? Com 52%. Então, totalizando aqui, no Brasil, até mês de julho, 6,137 gigawatts de potência instalada. Tá? No caso da geração fotovoltaica, informa, né, que desde 2012 o setor solar fotovoltaico já gerou mais de 182 mil empregos, né, que é só para reforçar, né, que tinha comentado anteriormente, né, que é uma forma de geração de energia que prega muito mais por megawatt de potência instalada do que fontes não renováveis, por exemplo, né? Tem os empregos diretos, indiretos, enfim, né? Então é isso que está mostrando aqui. Uma matriz mais atualizada, né, até mais do que do último balanço energético nacional, de potência instalada, né, geração hídrica 60%, mas como tem um fator de capacidade maior que a média, então a geração é 2/3, então 65%, 66%. Logo em seguida vem eólica, com quase 16 gigawatts, biomassa, aí é principalmente queima do bagaço de cana, palha, tal, né, para geração de eletricidade e também calor, né, só de curiosidade. 8,4% da matriz elétrica, mas da matriz energética, que conta também o etanol, né, para fins carburantes, né, aí fala em 14, 15% mais ou menos, se não me falha a memória. Gás natural, crescente, mas muito menos do que os anteriores, né? Não sei se cresce mais rápido que a hídrica, talvez não, né? Mas uma participação considerável, né? Junto com o petróleo e outros combustíveis fósseis, ajudam muito a fornecer energia em horário de pico, situações emergenciais, mas nessas situações são energias mais caras. Depois o carvão mineral, especialmente no Rio Grande do Sul, solar fotovoltaica centralizada, tá? Não considerando a distribuída, porque se fosse a somar os dois, né, com certeza estaria na frente do carvão mineral, mas ainda atrás do petróleo e outros combustíveis fósseis. Nuclear, né, está na expectativa de, a longo prazo, inaugurar a usina de Angra 3. E aqui, Unidirelétrica é usina Maré Motriz, que tem, não, Maré Motriz, não, desculpa, Energia das Ondas, que tem lá em Fortaleza, tá? No caso aí, 50 quilowatts de potência instalada. E importação, aí podemos falar principalmente aí em torno, não sei dizer o número exato, né, mas uma parte é o lado paraguaio da usina de Itaipu, mas também uma parcela proveniente da Argentina, do Uruguai, tá? Até então, né, até ano passado, Venezuela, tá? Aí é um pouco difícil de contar, aí tem uma unidade própria, que é megawatt médio, tá? Que é a relação entre energia gerada ou consumida ah, sobre potência, o tempo, né, 365 dias, 24 horas, enfim. No caso, importação é um pouquinho mais difícil, né, porque está relacionado à energia, né, não à potência instalada. Mas, enfim, tem esse cálculo aqui, é uma parte só para mostrar que é uma participação aí até razoável, tá? Como disse, né, a maior parte proveniente do lado do Paraguai, da usina de Itaipu. Com a potência instalada de mais de 170 megawatts, aí está tendo uma taxa de crescimento aí, talvez, aí entre uns, vamos colocar uma média, né? Deve variar muito de acordo com o ano, em torno de 5 gigawatts de potência, 5.000 megawatts de potência instalada por ano, mas claro que varia muito, né? Dependendo aí do PIB, dependendo aí da
da evolução das construções, né, das usinas, né, porque falei anteriormente dos leilões, né, se eu pensar em leilão de energia nova, aí tem, dependendo da planta elétrica, né, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos ou mais, né, para instalar, tá? Atualização bem recente, 3 de agosto de 2020, tá? O interessante, né, geração distribuída, quem que lidera? Não é o estado de São Paulo, que é o estado mais populoso, mas sim Minas Gerais. Isso deve-se graças a programas, né, programas especiais no caso deste estado, né, de incentivo à instalação de sistema de geração distribuída, em especial geração fotovoltaica. Aí podemos falar aí descontos ou até mesmo isenção de ICMS em alguns produtos, serviços, isso ajuda bastante, e dá para ter até mesmo isenção por parte dos próprios municípios, né, que tem alguns impostos, digamos, municipais, tá? Até mesmo, né, vendo a possibilidade, não sei se alguma cidade faz isso, né, mas vamos supor, desconto para quem for instalar coletores solares de água para o banho, placas fotovoltaicas, né, até mesmo outras tecnologias ambientais, né, vamos supor que tem um desconto no IPTU por causa disso. É possível, né? Enfim. E aí estou vendo aqui, poder instalada, mora em Minas, 20%, Rio Grande do Sul, São Paulo e assim por diante, né? E os principais estados é porque tem programas assim consolidados, ou até mesmo diminuição, ou mesmo isenção do ICMS, a energia elétrica que, por exemplo, né, que é fornecida à rede, no caso da geração, tem aquelas relações aí também, não apenas relacionada a desconto nos produtos e serviços, mas também no produto gerado, no caso, eletricidade, né? Também tem a questão aí dos incentivos, né, se houver, né, por parte da empresa distribuidora, porque tem, em geral, né, tem uma taxa mínima que o consumidor tem que pagar, tá? Que é uma determinada, um valor, vamos supor aí, né, um valor, se tivesse consumido 20 kWh de energia consumida, se tivesse, né, aí, claro, depende do estado, né? Nada impede de ter algum estado que até zere isso aí, mas aí depende principalmente da concessionária, tá? A meu ver. Tá? Então tá aí, né? Por grandes possibilidades de crescimento, né? E principalmente em estados onde a capacidade de salário ainda é muito baixa, tá? Da mesma forma, né? Por que não São Paulo como primeiro? Por que não cidade de São Paulo aqui também, né? E outra, fala de Minas, por que não Belo Horizonte? Por que Uberlândia, o campeão nacional, né? Então, é coisa a se pensar, tá? Com certeza, né, houve incentivos consideráveis por parte desta cidade, no caso de Uberlândia. Bom, potência instalada, já comentei com vocês agora há pouco. Potência instalada e status das usinas fotovoltaicas. Potência instalada, status das usinas fotovoltaicas dos leilões do mercado regulado por estado, né? Então, tem as usinas, né, de grande porte, né, principalmente parte conectada à geração centralizada, né? Então tem alguns exemplos de estados onde já teve esses investimentos, né? A geração já é operação, outros de construção, tá? Então aí, primeiro colocado, por exemplo, o Piauí, aproveitando a alta insolação, o preço baixo da terra, enfim, né? E também proximidade junto a linhas de transmissão já existentes. Aqui, eu já tinha mostrado antes para vocês curva de aprendizagem ou curva de aprendizado, mas em reais. Aqui está mostrando em dólares. Para mostrar o que? A queda, devido aos avanços tecnológicos, aumento da cadeia produtiva, consolidação do mercado, né? Houve até um pequeno aumento, pouca coisa, do custo, do preço médio. Por exemplo, agora US$ 20 o megawatt-hora no último leilão que teve ano passado, 2019, leilão a -6, isto é, para fornecer energia elétrica em 2025, né? Então, US$ 20 aí, né? Cotação atual aí, quase R$ 5,50, vamos pensar em R$ 115, 112, R$ 115 mais ou menos, o megawatt-hora. E mesmo assim, comparado às outras fontes, por exemplo, a queimando bagagem de cana que está mais de 200 nos últimos leilões, né? Então ainda é bastante convidativo. Recordes de geração de energia, isso depende muito do momento, né? Insolação, tá? Aí você pode falar aí, fator de capacidade, o período de um ano, ou até mesmo o período de um dia. Mas aqui fala até fator de capacidade instantâneo, em um período curto, hora, minuto, não sei. Mas ele está falando aí até fator de capacidade instantâneo de 76%.
É que nem geração eólica, tem geradores aí que, dependendo do momento, pode ter um fator de capacidade de mais de 80. Então, isso pode acontecer. Aí tem que ter um planejamento por parte do OMS, um planejamento muito avançado, digamos. Não sei se qual é a melhor palavra. Aqui, sistemas de microgeração até 75 kW e mini até de 75 kW até 5 MB. Microgeração distribuída, solar fotovoltaica, implantada em residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos, né? Quase toda a geração distribuída está parte do setor fotovoltaico, o restante é queima de biogás, por exemplo, geradora diesel, enfim, né? Ainda está muito imaturo, geração distribuída usando mini geradores eólicos, né? Mas quem sabe no futuro, tá? Já possuímos em torno de mais de 335 mil unidades consumidoras, tá? Isto é, 335 mil pontos, né, de geração, né, de energia fotovoltaica, né, no caso os prosumidores, né. Aqui, 267, quase 268 mil conectados à rede, né, e tem essa diferença aí que muitas vezes tem sistemas isolados, né, só para corrigir. Cadeia produtiva, quantas empresas, né, que no Brasil, né, que fabricam equipamentos? Tem um programa de financiamento chamado Finame, que é o programa de financiamento do BNDES, né, que tem como é que se diz? Um programa de incentivo, né, aquisição de equipamentos para geração fotovoltaica, só que o Finame dá concessões, benefícios para equipamentos fabricados no Brasil, né? Aí tem até uma certa porcentagem de material importado que pode ser utilizado, enfim, né? Então, tá aqui, um número maior de kits de sistema solar fotovoltaico, aí tem rastreador, que é o Solar Tracking, que é equipamento que permite aí, né, a orientação da placa fotovoltaica de acordo com o movimento do Sol, né? Porque é uma movimentação considerável durante o dia, mas também tem que pensar no outro movimento, né, que é a diferença, né, da posição e outra direção de acordo com o ano, né, com a posição do Sol, né, com as estações. Módulos, inversores, string box, baterias. Bateria ainda está estágio embrionário, está engatinhando, né? Então, esse é o material que faltou mostrar para vocês. Quer dizer, que é interessante, né, comentar com vocês, né, é um material atualizado, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, algumas notícias, né, da área, que são de assuntos que eu vou comentar de certa forma mais para frente, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu só me organizar. Por exemplo, é uma grande dúvida, né? Se é que é possível, por exemplo, um carro mover apenas a energia solar? Bom, primeiramente que existe campeonatos, né, em cima disso. Claro que tem que pensar aí num carro mais leve, sei lá, feito de fibra de carbono, o que seja, né? Porque quanto mais leve, mais energia é necessária. Se eu pensar em carro de corrida, também tem que pensar na pessoa, né? A pessoa tem que pessoa tem que ter um peso menor, né? Mais magro, sei lá. Mas vamos lá, independente da pessoa, né? Carro energia solar, claro que depende muito da insolação, né? Do quanto que o carro ele recebe de energia solar e quanto que a pessoa usa, né? Ah, usa o carro durante o dia um pouco, usa à noite bastante. Então, assim, já vi pesquisas falando aí que a autonomia é baixa ainda. Ah, fala assim 10%, mas é muito relativo. Mas dá para usar, por exemplo, filmes finos, que são tecnologias de placas solares, né, em que permite ser instalados em superfícies não planas, do capô do carro, né, da carroceria, enfim, né, até mesmo em paredes verticais ou inclinadas, sei lá, né, não no caso dos carros, né, mas então é possível, né, à medida que vai avançando, aumentando a eficiência das placas, dos filmes finos em especial. Nada impede também de ter motores de corrente contínua, né? Então não necessitaria de um inversor. Tá? Pensando aí, provavelmente aí, acho que acaba tendo aí uma solução mais simples, mais leve, talvez. Tá? E bem mais para frente eu vou falar da possibilidade de produzir combustíveis de quarta geração usando basicamente
gases como o gás hidrogênio, monóxido de carbono, enfim, e luz solar, para a produção de combustíveis dos mais diversos. Aí está aqui uma companhia alemã, que é a Lufthansa, adere a programa para criar combustível de aviação a partir da luz solar e ar. Mas mais para frente, mas no final da disciplina, vou comentar sobre isso. Tá? É um vídeo mais curtinho, né, que eu queria falar mais sobre algumas notícias, aí se tiver alguma de grande relevância, vou fazendo aí os vídeos dessa forma.